pastor Alzias é assim, um pastor bem fino, né? Deus abençoe o pastor evangelista irmão Gesiel. Deus abençoe. Pastor Ivan Tadeu. Deus abençoe, prazer poder conhecê-lo, viu? E eu fico assim, sinto honrado e na mesma proporção sinto o peso da responsabilidade, né, de falar aos ouvidos de tantos ilustres conhecedores das Sagradas Escrituras. Amém? Deus abençoe. Pastor Valdeonor, meu cunhado e pastor regional na cidade onde moro. Ele é pastor regional na cidade de Vargem Grande Paulista e eu pastorei lá na comunidade do Paraisópolis, São Paulo, onde, se o senhor me permite, eu já formulei aqui oficialmente, né, o convite para que o pastor Alzia esteja com a gente lá em setembro. Deus abençoe a todos os pastores aqui presentes. Deus abençoe em nome de Jesus, meu respeito. Deus abençoe Lucas Pereira. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Queridos, se existe uma sensibilidade que aquele que tem a responsabilidade de falar à noiva do Cordeiro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, se existe uma sensibilidade que esse deve ter, é relacionado ao Espírito Santo. Ele deve ser sensível ao Espírito Santo. E você sabe que quando nós vamos falar em um trabalho tão fino como este, tão importante como esse, nós já de antemão já nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas, mas peço licença à noiva do Cordeiro para poder nesta noite trazer uma palavra na direção do Espírito Santo. Eu meditei em uma palavra, mas aqui sentado eu recebi uma orientação do Espírito de Deus e eu peço permissão aos senhores para que eu fale dentro desta orientação. E escrito está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ler também a carta aos Hebreus, no capítulo 11. E o verso 1, que é conhecidíssimo de todos nós. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, versículo 9 e versículo 10. Amém? Como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém?
A carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Verso 1 apenas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Aleluia. Queridos irmãos em Cristo, todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, estudantes, amantes das Escrituras, não temos dificuldade em entender que Deus se interessa, é do interesse de Deus se revelar a nós. Esse é o interesse de Deus, se revelar a nós. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o propósito de Deus é que este homem tivesse plena comunhão com Ele continuamente. E quando Deus sopra de dentro dele para dentro do homem, conforme está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Deus fez o corpo do homem do pó. Depois de pronto aquele pó, ou o corpo do homem, Deus sopra de dentro dele o espírito de vida. Espírito do quê? De vida. E o espírito ou o fôlego de vida entra em contato com o físico, e o contato do fôlego de Deus com o físico resulta no terceiro elemento chamado alma, e o homem se torna alma vivente. O homem se torna alma vivente. Mas nós todos entendemos que quando a Bíblia fala de morte, ela está falando de rompimento, de separação. Então eu entendo que se vida é o antônimo de morte, e morte é separação, então vida é comunhão. Amém? Então, mais uma vez, só para nós acompanharmos o raciocínio. Se morte é rompimento, se morte é separação, e vida é o antônimo de morte, então vida é comunhão. Então, comunhão, unidade e separação. Então, o que Deus sopra de dentro dele para dentro do homem é comunhão. Amém? Amém? Comunhão esta que seria comprometida, comunhão esta que seria comprometida, como foi
se o homem desobedecesse a Deus e procurasse conhecimento fora da orientação de Deus, mas e dentro do conselho da serpente. Todo conhecimento que o homem busca, não segundo Deus, separa o homem de Deus. Só o conhecimento que o homem busca de Deus, em Deus, através da sua palavra e o seu Espírito, pode unir, levar este homem a ter comunhão, e comunhão com abundância. Amém? Olha, eu vim para que tenhais vida, comunhão, e a tenhais em abundância. Então presta atenção. Quando Deus fez o homem, Deus soprou de dentro dele para dentro do homem a intimidade com ele. Essa intimidade, essa vida, essa comunhão, o homem jamais deveria ter perdido. Presta atenção. E lá estava no Éden o homem, e o conselho, a lei de Deus para o homem era que de todas as outras, Deus é justo, observe se isso não atribui a Deus justiça, porque o homem tinha de Deus a liberdade para comer de todas as outras, menos de uma. Mas o homem tinha muitas à sua disposição, mas preferiu uma. E ele vai, e aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai, o humano vai, e adere àquele conhecimento segundo a orientação da serpente. Então eu quero concluir esse pensamento. Todo conhecimento fora da orientação de Deus produz morte. Amém? Ainda que esse conhecimento seja relacionado a Deus, porque existem conhecimentos relacionados a Deus, mas não é de Deus. Este separa o homem de Deus. Este separa o homem de Deus. E Deus, quando cria, quando forma e cria este homem, Ele o faz com a possibilidade de, caso este homem use o livre-arbítrio para desagradá-lo, recebendo um instrumento de juízo chamado morte, Deus o fez com a possibilidade de restauração. Deus é bom ou não é? Deus é bom ou não é? Quando Deus então coloca a alma deste homem dentro do seu corpo físico, deixando o seu espírito livre, deixando o espírito do homem livre.
para que Ele, Deus, pelo seu Espírito, pudesse vir ao espírito do homem e provocar um novo nascimento. Por quê? Porque Deus não trabalha com possessão, ou seja, Deus não neutraliza personalidade. Deus não neutraliza personalidade. Então, se a minha personalidade está no meu corpo, a minha alma está no meu corpo, o espírito, no entanto, está livre para a personalidade de Deus vir e provocar o novo nascimento. Então ele fez o homem com a possibilidade de restauração, caso o homem viesse a desagradá-lo como fez. Deus é maravilhoso. Amém? E o conhecimento que o homem adquire ou busca de Deus através do seu espírito revela a este homem não só Deus, mas revela a este homem ele mesmo. Ninguém consegue saber quem é, de onde veio e para onde vai, se não conhecer Deus. Entende? E quem não sabe quem é, de onde veio e para onde vai, está o quê? Perdido. Está perdido. E Jesus veio exatamente buscar e salvar quem? Porque às vezes nós falamos assim, o sujeito está perdido, nós já pensamos no drogado, na prostituta, a gente pensa, sabe, naquelas pessoas marginalizadas, a gente pensa, não, está perdido. Gente, tem tanta gente bonita, entendida e perdida. E você sabe aonde é que está o labirinto que o homem se perde dentro dele mesmo. Ele não se perde fora dele, ele se perde dentro dele. Entendeu? Perdido dentro de si. Esses dias eu estava conversando com Deus e Ele trouxe-me à luz uma fala que o meu eu é um labirinto de morte dentro de mim mesmo. Entende? Porque enquanto o meu eu for eu, o meu ego está à flor da pele, eu estou perdido dentro de mim mesmo. Só vou desestimular este eu quando eu buscar conhecimento de Deus segundo Deus. Então acontece que não vivo mais eu. Aquilo que era labirinto de morte tem uma saída e transforma em vida. Não vivo mais eu, mas Cristo passa a viver em mim. Agora não me achei, Ele me achou. Amém? Então analisa comigo. O homem conhece Deus,
E quando ele conhece Deus, segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito, ele começa a conhecer quem ele é. Porque tem gente que não conhece Deus e pensa que é o que não é. Pensa que tem o que não tem. Pensa que pode o que não pode. Pensa que faz o que não faz. Está perdido. Mas não é necessário ouvir falar de Deus para conhecer Deus. Apenas ouvir. É necessário ter um contato visual com Deus. Poderemos falar de alguns exemplos bíblicos de algo que acontece, o contato visual, do homem em relação a Deus, faz o homem ter um outro conceito em relação a si mesmo. O conceito elevado que o homem perdido tem de si mesmo cai quando ele vê Deus. Aleluia. Jó não estava perdido, mas analisa comigo. Se Jó sofreu esse impacto, eu analiso a história de Jó da seguinte maneira: Jó estava oferecendo sacrifício caso seus filhos, e não caso ele. Você nunca vai ver caso ele houvesse. Ele se considerava tão justo que ele ousou desafiar a balança de Deus. Agora eu pergunto para você: quem, exceto Jesus, dos nascidos de mulher, quem pode subir na balança de Deus e ela não pender para o lado negativo? Ninguém pode desafiar a balança de Deus. Mas, olha só, como o conhecimento de Deus faz o homem conhecer a si mesmo. Lá adiante ele diz assim: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Qual é o resultado? Ele enxerga o que ele não enxergava. Então eu me arrependo, eu me abomino. Peraí, você não estava desafiando a balança de Deus ontem? É que eu tive um contato visual com Ele e vi em mim o que eu não estava vendo. Podemos perguntar para Isaías, antes do capítulo 6, ai de você, ai de você, ai de você, de você, de você, de você. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele descreve, e logo ele diz assim: ai de mim. Olha o conceito que ele tem de si agora. Ai de mim, que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Vou morrer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. Então, o contato visual com Deus é muito importante. Agora, vejamos o seguinte: como é que nós vamos ver Deus? Como é que nós vamos conhecer Deus? O que nós lemos aqui, o apóstolo nos ensinando, que os olhos não viram, o que o olho não
O que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, nós podemos conhecer de Deus, através de Deus, e termos contato, ver o invisível, ouvir o inaudível e perceber o imperceptível. E aí, com que olho? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Então, vem comigo. Quando Deus faz o homem espírito, alma e corpo, tanto o espírito tem atributos, quanto a alma tem atributos, quanto o corpo tem atributos. E os atributos do espírito é fé, esperança e amor. Por isso permanece. E os atributos da alma, intelecto, vontade e sentimento. E os atributos do corpo, visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas presta atenção, fé não é natural. Fé não é atributo da alma, é atributo do espírito. Então o contato de Deus comigo vem via Espírito, porque Deus é Espírito. Deus vem ao meu espírito, aperfeiçoando o meu espírito, regenerando a minha alma, certificando o meu coração e transformando a minha mente e, por fim, ressuscitando o meu corpo. Mas começa pela fé que vê o invisível, que ouve o inaudível, que sente o imperceptível. Amém? Então, quando nós estamos aqui preocupados, EBD, Escola Bíblica Dominical, culto de ensinamento, essas reuniões, eu as chamo de culto de libertação. Por quê? Porque a libertação vem através do quê? Do conhecimento da verdade. E o apóstolo ensina que nós devemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade, em uma reunião como esta, na EBD, ela é uma verdade explicada, analisada, detalhada. Então, quanto mais eu tenho conhecimento da verdade, eu vou sendo influenciado, porque começo a ver o invisível. Quem vê o invisível vai ouvir o inaudível. Quem vê o invisível, ouve o inaudível, vai sentir o imperceptível, e a boca vai falar o indizível. Amém? Amém. Eu trabalhava aqui em Jacupiranga e foi interessante que eu cheguei, isso no ano de 2001. Vamos
Precisa jejuar, precisa orar, precisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar, vamos orar e vamos anunciar culto de libertação toda quinta-feira. Traga os endemoniados, traga os perturbados, traga os atrapalhados, porque Jesus vai libertar e desatrapalhar todo mundo. Bom, foi assim. Anunciamos no rádio, estávamos preparados, jejum e oração, e começamos. Agora chegou a hora de nós orarmos pelas pessoas, e nós orávamos e colocávamos as mãos, e uma parte delas caía endemoniada. E incrível que é assim. Aqui em Curitiba não é assim, mas em São Paulo tem bastante gente assim, que não tem reverência se falar que o Espírito de Deus está ali, mas se cair uma pessoa endemoniada, o sangue de Jesus tem poder, mas eu sei dizer. Entendeu? Então as pessoas ficavam atemorizadas. E aí, no nome de Jesus, sai. Mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que essas pessoas voltavam daqui 15 dias e oravam por elas e caíam endemoniadas, então parece que era pior. Aí eu disse, Deus, liberta ou não liberta? Como é que é o negócio? Então o Senhor me chamou bem no particular e disse, está errado. Mas eu disse, como está errado? Ele disse, conhecereis a verdade. Você ora, mas não explica a verdade para elas. Você não mais discipula. Eu disse, Deus e eu disse, então vai mudar. O que eu fiz? Comprei uma lousa. Naquele tempo não tinha essas coisas chiques que tem hoje. Pelo menos a gente não tinha lá. Comprei um guarda-pó, giz, desci aqui embaixo, falei, irmão, vem cá um pouquinho, vamos conversar. Comecei a explicar a Bíblia, sabe o que não acontecia barulho nenhum, mas eu via lágrimas descendo, pessoas tremendo, e o temor de Deus. Elas começaram a ver o invisível, ouvir o inaudível, sentir o imperceptível, dizer o indizível e viver diferente. Por quê? Porque alguém só vai ser influenciado para Deus através do conhecimento. A fé é despertada pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu estava dizendo esses dias que pregadores nós temos muitos. Está faltando explicadores. É gostoso você chegar num culto. É gostoso, né? Você chegar num culto e eita, que Deus está aqui, tá, que acontece aquele barulho, é gostoso isso, eu sou pentecostal. Mas irmão, se nós enchermos a igreja de culto estes barulhentos, as pessoas só vão ouvir o barulho aqui, mas nunca vão ver o invisível. Mas se você chamar elas, escola dominical, culto de ensinamento, o que está acontecendo aqui, isto produz para o amanhã. Isso produz para o amanhã. Amém? Então, queridos, eu quero parabenizar esta igreja, a liderança, pelo valor que dão para o conhecimento. Né? Aí, o incrível é que é assim. O incrível é que é assim. A gente tem, por exemplo, 25 anos de fé. Não tem o conhecimento que devia ter. E por que eu concluo? Porque essa é a minha conclusão. Porque é assim, é um negócio que quanto mais você entra, mais você descobre que está por fora.
E descobrindo que está por fora, então mais você quer entrar para descobrir que mais por fora você está. E aí quanto mais você, aí você diz, Deus, entendeu? É por causa disso que quem pensa que sabe, primeira coisa que ele precisa descobrir é que não sabe. Entendeu? É como diz alguém, quem pensa que sabe, não sabe. Agora, quem sabe que não sabe, já sabe uma grande coisa. Você já percebeu que a maioria das pessoas problemáticas são aquelas pessoas que fazem com que a sua opinião lógica prevaleça. Ela tem dificuldade de parar, analisar e ouvir e submeter a sua opinião ao crivo da palavra de Deus. E ela não faz porque está perdida dentro de si mesmo, dentro do seu ego, e o seu ego não aceita ser confrontado, porque quando você vai conhecer a palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ser confrontado. Eu vou ser confrontado, então eu tenho que negar o meu si mesmo, tomar a cruz e viver morrendo todos os dias. Viver morrendo todos os dias, porque a cruz é diária. Cruz fala de morte, cruz fala de morte. Alguém que imagina, minha cruz está pesada, porque está desempregado. A cruz está pesada porque está... Então eles têm um conceito de cruz errado. Cruz não é doença. Deus me deu por 9 anos uma filha especial. Então alguém chegava para mim e dizia assim, cruz pesada, né, pastor? Mas eu falei, gente, ela não é minha cruz. Eu amo a minha filha. Eu tenho prazer em cuidar dela. Ela não é minha cruz. Então eu fui buscar a Deus, falei, o que é cruz? Por quê? Essa cruz, irmão, de desemprego o mundo também tem. O que é cruz? Cruz é você dizer não para você, morrer para você, para o seu si mesmo. E isso só acontece se você disser, Deus, eu quero conhecer-te um pouco mais. Eu não quero só te conhecer, eu quero prosseguir em te conhecer. Aleluia. Irmãos, e eu tenho analisado nesses últimos dias o seguinte: que o Espírito de Deus quer nos revelar o invisível, o inaudível e o imperceptível, aqui do espiritual. Ele quer, e nós vamos nos interessando, só que nós às vezes não percebemos que Ele nos conduz a uma situação, e essa situação se chama uma oportunidade para Deus se fazer conhecido de nós. Deus é professor, o Espírito Santo é excelente professor, e ele consegue ensinar calado o que o homem não consegue explicando, verbalizando. Então, Deus vai
dá a oportunidade de ver o invisível, de ouvir o inaudível, e de falar o indizível, de sentir o imperceptível. Mas o Espírito Santo vai dizer: vem cá para a minha sala. E a sala de aula, tem uma das salas de aula dele que se chama deserto. Deserto é um tempo, um lugar. E deserto fala de solidão. E esse professor, para revelar o invisível, para revelar o inaudível, para revelar o imperceptível, ele nos leva, e conduzido pelo Espírito ao deserto, porque lá no deserto é só eu e ele. Eu vou olhar e não vou ver nada e nem ninguém que vai desviar a minha atenção. Então eu vou começar a prestar atenção nele. E a primeira coisa que o Espírito de Deus nos ensina no deserto calado, eu perguntei para ele muito calmamente, e ele me fez entender. Eu disse: Deus, por que quando eu queria que o Senhor falasse, o Senhor fica calado? Por quê? Ele disse: eu estou te ensinando. Mas como? O Senhor está calado, está me ensinando? A primeira coisa que eu quero que você aprenda é valorizar a minha presença. Então você já aprendeu a ouvir o inaudível. Lá vai a choro e bem querer. Entende? Você ouve o ensinamento, mesmo ele calado. Valorize a minha presença. Então, eu tenho uma palavra de Deus para alguém essa noite. Deus está calado para te ensinar a ouvir o inaudível. Para ensinar você a valorizar a presença. Quando você concluir: Deus, se o Senhor está aqui, já basta a tua presença. Então você já aprendeu a ouvir o inaudível. Aleluia. Mas às vezes nós não só não ouvimos, o ouvimos, mas também não o vemos. A situação que cerca você é uma prova contundente e convincente de que Deus não está com você. Quanto menos fala. Quem é ou não é? E a pergunta da nossa alma naquele momento é: Deus, aonde o Senhor está? Quando eu estou mais precisando, eu não estou te vendo. Mas aí chegou a hora de ver o invisível. Quando eu concluí: eu não estou te vendo, mas eu sei que tu estás aqui.
Eu sei. Por quê? Porque a gente não está firme pelo que vê, pelo que ouve. Porque quem é capaz de ver o invisível, de ouvir o inaudível, sabe o que ninguém sabe. E é isto que nos faz firme. E eu lembro da fala de Paulo, que diz assim: ele não diz eu sinto em quem tenho crido. Ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Aí eu lembro de Jó, que diz assim: olha a situação de Jó, olha o pó. E ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Lá adiante ele diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Presta atenção, isso é manifestação de conhecimento. Eu sei o que aprendi. Eu conheci, então sei. Você está pronto para começar a ver o que você não vê? Para começar a ouvir o que você não ouve? Para começar a sentir o que você não sente? Aleluia. 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 Eu quero lhe dizer, querido, nesta sala de aula chamada deserto, Deus te levou e você não está o vendo, mas Ele quer ensinar para você. Veja o invisível e saiba que eu estou aqui. Estou calado. Valorize a minha presença. Diga: sei que estás aqui, Senhor. Tinha razão. Tinha razão Marta e Maria quando disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Quem sabe há pessoas aqui hoje que estão dizendo: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Se Deus estivesse comigo, não estaria na situação que estou. Aí você pergunta: cadê Deus? E o Espírito Santo querendo te revelar Deus. Veja o invisível, ouça o inaudível. Você vai até começar a dizer o indizível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem tem esse contato com Deus, começa a ver Deus, começa a ouvir Deus, começa a sentir Deus, da maneira de Deus, através da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova. Eu provo que Ele está aqui. Como se prova? Não dá para tocar pelo meu comportamento. A minha confiança demonstra. Eu provo pela minha postura. Que é que eu prove, Satanás, que Ele está comigo? Veja o meu comportamento. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não te sinto, Senhor. Parece que o Senhor
mate, nele esperarei. É postura de quem vê o invisível. Aleluia. A pessoa está passando por uma tempestade terrível. Todo mundo vê a situação que aquela pessoa, mas não entende por que ela vem para o círculo de oração e canta, e ora, e prega, e dá testemunho. Nem parece que está vivendo o que está vivendo, porque aquilo é postura de quem vê o invisível, de quem ouve o inaudível e de quem sente o imperceptível. Ela tem conhecimento, e o conhecimento de Deus influencia a nossa caminhada, a nossa estrutura. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você sabia que isso é tão importante? E isso só como nós estamos falando de escola bíblica dominical, isso é tão importante que só acontece através do conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra traz isso. E é tão importante que nada que se manifesta no físico, nada que se manifeste no físico, antes não fora criado no invisível. Pode ver a sequência das coisas criadas. Antes de Deus criar tudo, o visível, o físico, foi criado no invisível. É verdade. Nele foram criadas todas as coisas. Estava no seio do Pai. Entende? Estava lá no invisível. Depois do invisível, o Verbo trouxe a existência no físico. Então, se você não conseguir ver no invisível, você nunca verá no visível. Entendeu? Aleluia. 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 Para a vitória que Deus tem para se manifestar no seu físico, você tem que crer que ela já existe no invisível. E para você crer que ela existe no invisível, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo te revela através do conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Só assim você consegue se alegrar na esperança. O que é se alegrar na esperança? Enquanto eu espero a manifestação do invisível no visível, estou alegre porque sei que já existe. Então a fé chama a existência física, o inexistente, mas que já existe aqui. Você já vê o seu esposo salvo? Dá para ver? Já vê a tua casa servindo ao Senhor? Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver? Dá para ver? Aleluia. Aquilo que você vem pedindo há tempo na sua oração, eu pergunto para você, dá para você ver? Tá? Dá para você ver aí no invisível? Então se alegre na esperança. Aleluia. O pão que vai ser multiplicado aqui já existe aqui. Aleluia.
Aleluia. Por quê, queridos? Porque a Bíblia ensina que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo, aonde nós estamos assentados nas regiões celestiais. Querido, nós estamos falando de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que se não vêm. Tudo isso acontece através do conhecimento. Valorize a Bíblia. Valorize a Bíblia. Valorize a palavra de Deus. Não despreze. Porque todas as vitórias de Deus para você está o caminho. Aleluia. 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 Você concorda comigo? Que a gente precisa de fé, é ou não é? A gente não precisa, a gente não tem necessidade, a gente não tem necessidade de coisas materiais. A maior necessidade que nós temos é de fé, porque a fé traz. E como é que a gente vai ter fé? A fé vem pelo aprender. Entende? A fé, ela faz você esperar. A fé provoca esperança. Quem tem fé espera, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem alguém por quem Deus trabalha, é por aqueles que nele esperam. Aleluia. 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 Sabe por quê, querido, que Deus, antes de manifestar, eu já termino aqui, antes de Deus manifestar no físico algo que Ele tem para você, Ele chega antecipadamente, Ele faz a promessa, verbaliza a promessa. Sabe por quê? Exatamente para despertar a sua esperança, para Ele trabalhar. Tem alguém esperando aqui? Então tem Deus trabalhando. Tem alguém esperando? Tem Deus trabalhando. Dá para você ver? Como é que Ele está trabalhando? Eu não estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Eu estou sentindo. Eu estou percebendo o imperceptível. Estou ouvindo o inaudível. Estou vendo o invisível. E acabo falando o indizível. É a porta da palavra que abre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E perdoe-me se não tive facilidade de expressão suficiente para poder fazer com que você entenda melhor, mas o nosso grande amigo Espírito Santo que nós temos em comum, ele vai trabalhando e esclarecendo. Eu posso orar? Fiquemos de pé, querido. Com a permissão do nosso pastor, eu posso chamar? Eu quero orar junto com pessoas que estão tendo dificuldade de ver o invisível. Eu quero orar junto com você, para que Deus acrescente a sua fé. Você que está tem desejo de conhecê-lo mais através da sua palavra, para que Deus lhe dê facilidade de compreensão da sua palavra. Eu quero orar junto com você. Se você quiser, eu convido você a estar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem sabe está alguma coisa turva, e Deus está nessa situação, em que você não veja,
Ainda que você não ouça, valorize a sua presença. Aleluia. O Espírito Santo quer te revelar o que os olhos não veem. O Espírito Santo quer te revelar o que o ouvido não ouve. O Espírito Santo quer te revelar o que o coração não sente. Porque às vezes o coração está tão ferido que ele não consegue sentir. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver-se-á em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, só para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Olha a postura. Eu vou me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Eu vou te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça ser o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Daí a fé canta: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, lá vai o Abraão. Deus não disse para ele antecipadamente que haveria um cordeiro preso pelos chifres, não disse. Mas a fé vê o invisível e ele vai das cinzas. Deus me devolve ele. Irmão do rei, está vendo essas cinzas?